Muito bom dia, família Sinai, sejam bem-vindos a mais um encontro, a um novo tempo da Escola Bíblica Dominical, a Escola Bíblica Virtual, a Escola Bíblica Sinai. Graças a Deus estamos de volta mais uma vez. Que bom que você está conosco. Esse é um tempo de dedicação ao ensino e ao estudo das Escrituras. Quero convidar você para todas as manhãs de domingo, a partir desse domingo, continuar acompanhando as lições da Escola Bíblica Dominical. Eu quero convidar você, mais do que depressa, nesse momento, para a gente consagrar esse tempo especial de estudo da Palavra de Deus em oração. Então venha comigo, venha conosco, venha fazer parte dessa grande escola. Estamos felizes por retornar a esse encontro virtual. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos juntos? Nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por esse novo momento, esse encontro que o Senhor permite para que reflitamos sobre a grandeza da Tua Palavra, a verdade que liberta e transforma. Senhor, pedimos que a Tua mão e o Teu Espírito nos conduzam para que a nossa vida, de fato, esteja voltada para o Senhor. Suplicamos a Tua bênção para todos os professores que hão de ministrar a Tua Palavra aqui. Assim como também pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe todos os alunos, todos aqueles que se debruçam e gastam um tempo precioso para aprender, para ouvir, também para ensinar a Tua Palavra. É a nossa oração, consagrando esse propósito e esta jornada na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Para esse novo tempo da nossa escola, nós estamos gratos a Deus pela oportunidade de você estar conosco aqui. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. O nosso tema para os próximos meses e as próximas lições é uma vida voltada para Deus. Temos aprendido e estudado sobre o único Deus verdadeiro e como fomos edificados com a expressão do caráter de Deus ensinado e revelado nas Escrituras Sagradas. Nesta oportunidade, nós vamos usar como pano de fundo, como referencial, o livro do John Piper, que tem como título Uma Vida Voltada para Deus. Esse é um livro em que ele seleciona vários temas e numa expressão devocional, convoca os seus leitores para viver de fato uma vida voltada para Deus. São aproximadamente 80 temas que são destacados aqui, e é claro, nós não estudaremos ou não usaremos todos esses temas. Mas devo lembrar que durante os próximos períodos da nossa escola, esse livro serve como pano de fundo para resgatarmos esses temas e estudarmos a Palavra de Deus com o enfoque da nossa visão aqui na Igreja Batista Sinai. Esse é o livro que eu peço a você que continue dedicado a partir da nossa Escola Bíblica Dominical, principalmente porque nós estaremos focados nas Escrituras Sagradas. Esta, aliás, é uma declaração importante, porque esse é o principal argumento do autor. Veja, o principal argumento desse livro é que a leitura bíblica, por si só, é que realmente importa. Ao ler as reflexões que nós encontramos nesse tema, uma vida voltada para Deus, a Bíblia é um instrumento, é a revelação de Deus que nos faz buscar essa vida voltada para Deus. Esse é o convite que queremos fazer para você e também pedimos que você esteja em oração pela equipe de professores aqui da Escola Bíblica Dominical, pela nossa diretora da Escola Bíblica, professora Rosilda, e os demais professores que estarão todos os domingos, pela graça de Deus, compartilhando um tema específico com você. O tema de hoje, que é um tema introdutório para a nossa lição, é o Mestre, a Bíblia e uma vida voltada para Deus. Veja que coisa importante, o Mestre, a Bíblia e uma vida voltada para Deus. A pergunta que nós podemos fazer é: o que é uma vida voltada para Deus?
ao ler as devocionais e a reflexão que o John Piper nos apresenta, sem dúvida alguma, nós estamos diante de um confronto pessoal com as Escrituras. É como se a palavra de Deus fosse um grande espelho que revela quem somos e como podemos voltar a nossa vida para o Senhor. Que cada vez mais os alunos de Sinai, eles sejam impregnados pela grandeza das Escrituras, pela palavra de Deus. Que cada vez mais você alcance o discernimento espiritual forjado e moldado pelas Escrituras. Quando penso sobre essa perspectiva de uma vida voltada para Deus, penso que o texto de Zacarias, no capítulo 1, os versos 3 e 4, eles apontam a nossa necessidade de ter uma vida voltada para Deus, assim como também revela o perigo de nos afastarmos de Deus. Então veja o que diz os versos 3 e 4. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Ao ler o livro do profeta Zacarias, encontramos uma denúncia de que o Senhor mesmo conclamou o seu povo para se voltar para Ele, ao tempo em que Ele mesmo declara que uma geração, a geração dos antepassados, apesar de terem sido advertidos pelos profetas, eles não deixaram seus maus caminhos e não atenderam à convocação de se voltarem para Deus. Nos nossos dias, quando pensamos na escola bíblica, devemos pensar na escola bíblica como um ambiente onde nós podemos aprender mais sobre Deus, onde podemos ouvir mais a voz do Senhor, onde podemos ser edificados, mas sobretudo onde nós estamos sendo convocados todos os dias para que nós nos voltemos para Deus. Eu encontro aqui uma grande reciprocidade. Veja, o texto diz, tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu me tornarei para vós outros. Para mim, a grande expressão da religião é a expressão do Monte Sinai. Eu me alegro muito por fazer parte desta igreja, desta comunidade, desta família que tem o nome de Sinai. Isso tem um grande significado. Mas quando penso sobre a vida de Moisés e os desafios da sua liderança, eu não posso deixar de olhar um homem limitado com suas fraquezas e falhas que é chamado por Deus. Mas quando pensamos sobre o Sinai, nós percebemos um encontro muito poderoso. Veja, o homem sobe ao monte para se encontrar com Deus. Deus desce ao monte para se encontrar com o homem. Aonde ele faz isso? No Sinai. Acredito que na nossa história isso deve se tornar algo pragmático, algo que pode ser mensurado em nossas vidas. Esse encontro do homem com Deus, esse encontro de Deus com o homem, é um deslocamento humano, mas também divino. Isso é sem igual e é muito poderoso e maravilhoso encontrar nas Escrituras. Por isso, essa dinâmica aparece aqui. Tornai-vos para Deus, e Ele tornará para vós. Esse não é um caminho que nós fazemos sozinhos. Deus também faz. Não é bom e não é maravilhoso? Então venha fazer parte da escola bíblica, aproveitando esse momento para que o nosso caminho em direção a Deus edifique nossas vidas. E o caminho de Deus, o Todo-Poderoso, em direção a você, em direção a mim, em direção a nós,
prepare e capacite nossas vidas. Quando pensamos sobre esse tema, o mestre, a Bíblia e uma vida voltada para Deus, as Escrituras, elas dão uma ênfase muito importante ao trabalho dos mestres. Pessoas comuns, homens simples, mulheres simples, que foram marcados por uma influência divina. Gosto de lembrar da vida de John Wesley. E uma declaração sua sobre as Escrituras, ela é trazida à tona por nosso escritor John Piper, ao dizer o seguinte: sou uma criatura de um dia. Sou um espírito que veio de Deus e retorna para Deus. Quero conhecer apenas uma coisa, o caminho para o céu. Deus mesmo concedeu em ensinar-me esse caminho. Ele o descreveu em um livro. Dei-me esse livro a qualquer preço, dei-me o livro de Deus. Quero ser o homem de um único livro. O grande pregador e avivalista John Wesley foi marcado por uma vida impregnada da palavra de Deus. Ao dizer, eu quero conhecer apenas um livro, ele reconhece a importância de tantos outros livros que haviam na sua época, mas ele coloca em evidência a supremacia do livro que revela o caráter de Deus, as Escrituras. Quando nós estamos na escola bíblica e estamos lidando com professores que entendem que o livro em supremacia é a palavra de Deus, então nós estamos diante de pessoas que foram tomados por Deus como mestres para nos ensinar, para nos fazer compreender um pouco mais sobre a grandeza da revelação de Deus. É claro que esta é uma coisa tão essencial e na visão de John Piper ele diz o seguinte: os mestres humanos, eles são o desígnio de Deus para o seu povo. A tarefa deles consiste em explicar e aplicar a Bíblia de modo que as pessoas entendam-na, creiam nela e vivam-na. Eu quero destacar, então, nesse momento, a importância dos mestres humanos, dos nossos professores, daqueles que aparecem no Novo Testamento como sendo os didáscalos, aqueles que vão exercer a didascalia, aqueles que vão exercer uma influência operosa e verdadeira das Escrituras. Quando pensamos sobre a igreja do Novo Testamento, Deus não deixou a sua igreja sem esta figura, sem estes homens, sem estas mulheres, sem estas pessoas que exercessem esta influência como ensinadores da palavra de Deus. Procure um tempo para se dedicar ao aprendizado das Escrituras. Não apenas na escola bíblica, seja um estudante dedicado e atencioso, mas à medida que você vai crescendo espiritualmente, Deus vai concedendo a cada um dos seus filhos também a oportunidade de serem instrumentos para compartilhar aquilo que receberam como revelação de Deus. Atos capítulo 13, os versos 1 e 2 mostram que a presença de um dom especial faz parte da história da igreja no que diz respeito ao ensino. Veja então o que diz esse texto. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, e o tetrarca, e Saulo. Veja bem, o que nós encontramos no início da igreja, no primeiro século, é a figura de uma pessoa que recebe um dom especial de Deus para exercer o ensino. Eles são mestres não de uma escola secular. Eles são autoridades espirituais que o próprio Deus concede à igreja. A palavra didáscalo se refere a alguém que é qualificado para ensinar e
para compartilhar as coisas com respeito a Deus, a sua grandeza e a sua revelação que nós encontramos nas Escrituras. Estes eram chamados, no início do primeiro século, de mestres. Assim como Jesus também foi chamado de um mestre, que caminhava com os seus discípulos no contexto da igreja do Novo Testamento, nós vamos encontrar aqueles que receberam um dom especial para ministrar a palavra de Deus, para ensinar a revelação de Deus ao seu povo. Se pensarmos em viver uma vida voltada para Deus, a que agradecermos a Deus pelos dons que Ele mesmo concedeu à igreja, para que tivéssemos pessoas capacitadas e habilitadas para compartilhar conosco a grandeza da sua revelação. Estes homens que estavam ali servindo em Antioquia, eles foram separados pelo Espírito Santo para que essa mesma tarefa ela continuasse por onde a igreja haveria de se espalhar. Então o verso 2 diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Eu creio que o que os nossos professores estão fazendo aqui na Escola Bíblica Dominical ao longo de um período considerável é servir ao Senhor. Não servir a si mesmo, mas servir ao Senhor. E enquanto fazem isto, eles colocam em evidência e em prática o dom que receberam de Deus. E enquanto exercitam esse dom, eles abençoam pessoas. Perceba então a importância da Escola Bíblica Dominical, do currículo, dos professores que ocupam esse espaço para fazer chegar até o seu coração os ensinamentos da palavra de Deus. Podemos louvar a Deus e agradecer por nossos mestres, por aqueles que vieram antes de nós. Então eu quero fazer uma pergunta muito pessoal e muito particular. Você consegue lembrar de um professor que foi usado por Deus para tocar o seu coração? Quando você pensa na sua trajetória de crescimento espiritual, você consegue lembrar de homens ou mulheres que se debruçaram sobre a palavra de Deus para compartilhar com você? A nossa igreja é repleta de histórias de homens assim, mas é claro, cabe fazer um parêntese todo especial a um professor saudoso que numa memória marcante sempre nos fará voltar para a Escola Bíblica Dominical com muito respeito. Eu estou falando do professor Josias Seixas, sim. Ele revolucionou, sem dúvida, a Escola Bíblica de Sinai. Sua paixão pelas Escrituras, pelo ensino, por fidelidade à palavra e por impactar a vida das pessoas com esse livro que é a revelação de Deus, continuará sendo lembrada por gerações. Mas então, qual o professor que marcou a sua vida? Eu tenho ouvido de muitas pessoas uma figura especial que de alguma forma, a maneira como tratava as Escrituras, falou ao seu coração. Por isso, devemos considerar esse espaço da Escola Bíblica Dominical como um espaço onde o dom que Deus concede à igreja para aprendermos, ele está em operação. Se nós pensarmos sobre o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, 28, veja, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Quando pensamos sobre a lista dos dons no Novo Testamento, a respeito do serviço cristão, a operação do Espírito Santo na vida dos líderes, entre esses dons está a didascalia.
está a vida do mestre, do didáscalo, do professor, aquele que o Espírito Santo lhe confere uma unção, uma capacitação e um discernimento para que você receba mais de Deus. Você percebe então que há um movimento de Deus capacitando a igreja para que nós tenhamos mestres que nos façam voltar a nossa vida para Deus. Louve a Deus por isso. Se você é um professor, se você é um mestre na palavra de Deus, Deus seja louvado por sua vida. Esse não é um dom comprado, esse não é um dom que é forjado pela vontade humana, mas ele nos é concedido pelo poder do Espírito Santo de Deus. É por isso que é preciso dizer que a escola bíblica dominical é a maior escola do mundo, não pelo seu alcance literário, mas pelo seu alcance espiritual, por reunir ao longo da história centenas de milhares de alunos que são edificados nas sagradas letras, na palavra de Deus. Esta é a escola mais importante de nossa vida. Quando pensamos sobre os dons, o próprio texto de Efésios, no capítulo 4, os versos 11 em diante, veja o que diz o texto: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que coisa linda esse texto. Pessoas que são edificadas, pessoas que deixam de ser meninos e que não são levados em redor por vento de doutrina, mas alcançam uma maturidade. E veja, alcançam a medida da estatura completa de Cristo. E mais ainda, são aperfeiçoados. Na base de toda essa vivência de uma vida aperfeiçoada estão os dons. E entre os dons que nós encontramos aqui está o dom do ensino. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Roguemos a Deus que derrame sua unção sobre esse tempo de estudo da palavra de Deus. Que o Senhor conduza a nossa liderança em Sinai por uma visão profunda das Escrituras, por uma revelação viva e divina do texto que muitas vezes é exposto e aberto como se fosse um amuleto, mas é a palavra viva de Deus. Que a nossa família Sinai se debruce a ler o texto bíblico como quem busca as verdades espirituais que hão de impactar e transformar suas vidas. Os mestres têm um papel todo especial na sua relação com as Escrituras. 1 Timóteo capítulo 3, o verso 2, veja as qualificações daqueles que foram chamados para serem presbíteros. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. E entre as habilidades, diz o texto, apto a ensinar. Nós temos um desafio como igreja e na escola bíblica.
preparar mestres que estarão diante da realidade de compartilhar as Escrituras como um dom dado por Deus, como uma graça divina que nos dá um discernimento especial das Escrituras, apto para ensinar. Isso faz parte das exigências para aqueles que haviam de ser recebidos como bispos. Quando nós olhamos então para o texto de Isaías, no capítulo de número 44, de 24 a 26, é preciso considerar que existe uma convergência divina com aqueles que servem a Deus. Veja, esse texto mostra a convergência que nós esperamos todos os dias na vida daqueles que proclamam a palavra de Deus. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras. Mas veja que coisa linda o verso 26, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. É um grande risco assumir essa posição de didáscalo, é um grande risco assumir a posição de professor numa escola bíblica dominical e não dizer aquilo que o Senhor quer que seja dito. Nós somos falhos, somos limitados. E como nós carecemos dessa convergência divina, como precisamos que o Senhor ele esteja em concordância com aquilo que faz parte do nosso serviço. Então veja, que confirmo a palavra do meu servo. A grande responsabilidade de ser professor numa escola bíblica dominical é que nós não podemos seguir numa direção que Deus não está apontando para nós. Não podemos compartilhar e ensinar aquilo que não é uma verdade revelada nas Escrituras. Portanto, o lugar da escola bíblica dominical, se pensamos numa vida voltada para Deus, é o lugar onde os mestres devem estar alinhados com as Escrituras, com a palavra de Deus, com a revelação de Deus, com o discernimento sobre essa palavra. Sim, essa responsabilidade recai sobre os mestres. John Piper diz algo que é tão importante de ser lembrado, quando ele diz, não importa o quanto aprendamos, os mestres, eles não equivalem à Bíblia. Quando eu li essa declaração, eu fiquei pensando sobre as nossas fraquezas humanas, sobre os nossos achismos, sobre todas as influências que podem saltar a nossa vida e tomar a dianteira e fazer parte do nosso ensino, sem que ensinemos a verdade das Escrituras. Eu olho para o momento quando Jesus sobe aos céus, deixando apenas os seus discípulos para proclamar a mensagem, fazer discípulos e ensinar a fazer o que o Senhor ensinou a eles, por todas as extensões de terra, por toda a extensão geográfica que eles pudessem alcançar e assim espalhar a mensagem no mundo inteiro. Mas quando eu leio o livro de Atos e vejo que Jesus subiu aos céus, eu fico pensando que aqui embaixo os homens deram conta de fazer uma bagunça completa, ensinando aquilo que não convém a respeito das Escrituras. Mas o Senhor sabia disso, porque também sabia que homens e mulheres estariam recebendo dons dados pelo Espírito Santo de Deus, que fariam deles mestres,
que ensinariam com fidelidade as Escrituras. Então, devemos encarar esta tarefa, claro, com temor, sem dúvida, porque o Senhor nosso Deus, Ele tem forjado no seu povo, na família cristã, na Igreja Batista Sinai, e em cada segmento, e em cada igreja espalhada no mundo inteiro, o Senhor tem manifestado o seu dom para levantar homens e mulheres que possam ensinar a palavra de Deus. Gosto de pensar sobre a vida de homens que estão impregnados pela palavra de Deus. Então, Spurgeon foi um desses homens. O ensino que permanece e os livros que permanecem é um ensino que jorra da Bíblia. Já dizia John Piper. Mas Spurgeon disse a respeito de um homem tão impregnado das Escrituras, o John Bunyan. Ele disse: fure-o em qualquer parte e você descobrirá que a Bíblia está em seu sangue. A própria essência da Bíblia flui de Bunyan. Ele não pode falar sem citar o texto bíblico, pois sua alma está repleta da palavra de Deus. Quando aprendi a acompanhar meu pai lendo as Escrituras, e nos últimos dias de sua vida, vendo ele passar pelas páginas da Bíblia sem ter o livro em suas mãos, eu me lembro do fato de que mesmo antes de se converter, ele leu a Bíblia toda uma vez. Quando ele aceitou a Cristo, já tinha lido a Bíblia inteira pela primeira vez. De lá para cá e da sua decisão, por mais de 60 anos, permaneceu lendo, estudando e ensinando as Escrituras. Em qualquer lugar que você falasse sobre algum tema da sociedade, ali você encontraria as Escrituras. Assim, então, expressou Spurgeon sobre John Bunyan. Qualquer lugar que você furá-lo, você vai encontrar a palavra de Deus. Esse, é claro, é um grande desafio para nós, principalmente quando nós estamos diante do ensinamento de Jesus, em Mateus capítulo 5, de 17 a 20. Veja, Jesus, ele disse o seguinte: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Ele diz: eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O que Jesus quis dizer para nós nessa manhã? É preciso observar fielmente a palavra de Deus, os seus mandamentos, os seus ensinos, para que possamos ensinar fielmente a palavra de Deus. O grande perigo, disse ele, é quando os homens se desviam da palavra de Deus e ensinam a palavra de Deus. Ele diz: estes são considerados mínimos e menores no reino dos céus. Aqueles que são considerados maiores no reino dos céus são aqueles que observam e aqueles que ensinam a palavra de Deus. Querido irmão, querida irmã, é desejo de Deus que você aprenda a verdade de sua palavra. Ore nesta manhã com sinceridade. E todas as vezes que estiver diante de você um professor
que haja uma unção de Deus, para que através do dom, do ensino, da didascalia, o Senhor conduza a sua palavra ao seu coração. Mas todas as vezes que tiver diante de você alguém violando, se desviando e ensinando as Escrituras, que o seu coração esteja apto a discernir a verdade da palavra de Deus. Os discípulos perguntaram a Jesus por que Jesus falava por parábolas. Jamais vou me esquecer desse ensinamento de Jesus, o Mestre. Jesus disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não é dado. Porque se cumpre neles, disse Jesus, a profecia de Isaías, que ouvindo, eles não ouvem, que vendo, eles não percebem. E eles não recebem no coração, eles não entendem, eles não são curados, porque de mau grado ouviram a palavra de Deus. Temos um grande desafio pela frente, uma vida voltada para Deus. Que o Senhor mesmo capacite nossos professores, para que ao compartilharem a palavra de Deus, você se sinta convocado a voltar a sua vida para Deus todos os dias. O ensino de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, o verso 15, é para nós um ensino emblemático. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar. Veja que coisa linda e que maneja bem a palavra da verdade. Dai-nos, Senhor, homens e mulheres e líderes que manejem bem a palavra da verdade. É dom de Deus. Deus quer que você cresça. Deus quer que você aprenda cada vez mais. Então, deixe-me voltar a uma declaração do John Piper, nesse livro, Uma Vida Voltada para Deus, em que ele diz o seguinte: os mestres são o desígnio de Deus para o seu povo. A tarefa deles consiste em explicar e aplicar a Bíblia de modo que as pessoas entendam-na, creiam nela e vivam-na. Quando nós olhamos para essa expressão, que oração podemos fazer nesta manhã? Deus, dai-nos líderes que amem a Tua palavra, que recebam uma porção do Senhor para ensinar a palavra de Deus. Mas há 3 coisas aqui que nós não podemos desprezar nessa declaração. Ele diz que os líderes devem explicar e aplicar a Bíblia de modo que você entenda. Busque discernimento. O autor aos Hebreus disse que aqueles que alcançam discernimento, eles podem fazer uma diferença entre o bem e o mal. Peça a Deus discernimento enquanto lê as Escrituras. É preciso crer na palavra de Deus, e eu gosto muito das declarações de Jesus, quando ele diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. A verdade liberta, a palavra de Deus é a verdade. E Jesus, de forma enfática, dizia: em verdade vos digo. Ele está dizendo o que eu estou dizendo a vocês, é a mais absoluta verdade. Que o Senhor nos livre de todo o engano, e que então eu e você tenhamos a disposição de crer. Veja, discernimento espiritual, discernir, crer, confiar na palavra de Deus. Alguém já disse de uma forma muito prática que a parte das Escrituras que funciona é aquela que você crê. Você já ouviu alguém dizer isso? Muitos de nós conhecemos muitos textos bíblicos de cor, mas se você não crê que esta é a verdade de Deus, capaz de transformar o mundo, então ela não tem valor prático na sua vida. O grande desafio aqui também é crer.
E por último, viver o que diz a palavra de Deus. Todos nós devemos, não apenas na escola bíblica, mas na leitura, na pesquisa, no dia a dia de nossas vidas, fazer a seguinte pergunta: será que a minha vida está de acordo com o que eu acabei de ler? Será que aquilo que eu digo ou faço está em acordo com aquilo que eu leio na palavra de Deus? Se ao pensar sobre essa pergunta, nesta manhã você constatou que há uma distância, não se desespere, mas não se acomode. Peça a Deus que cada vez mais a sua vida esteja mais próxima da palavra de Deus. Peça a Ele que lhe conduza o discernimento sobre os mistérios do reino de Deus. Não leia a Bíblia como um livro qualquer. Não despreze aqueles a quem Deus levantou e concedeu dons para trazer a palavra ao seu coração. Mas não estacione a sua vida sem que você esteja cada vez mais crescendo, conhecendo e discernindo a verdade das Escrituras. O que é a escola bíblica? A escola bíblica é esse espaço onde nós podemos compartilhar um pouco mais das Escrituras. Então, durante esse período, até que nós de fato voltemos à escola bíblica no presencial, nós vamos usar como referência as devocionais do livro Uma Vida Voltada para Deus, do John Piper, cujo grande desafio é sermos confrontados com a própria palavra de Deus para vivermos uma vida voltada para Deus. Que isso então aconteça na sua vida hoje e aconteça sempre, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Eu quero orar com você mais uma vez, nessa manhã. Mas antes mesmo da oração que eu posso fazer aqui, acredito que você pode orar nesse instante e dizer assim, com toda a sinceridade: Deus, eu quero discernir, eu quero conhecer os mistérios do reino de Deus. Eu quero viver essa palavra na minha vida, no meu cotidiano. Faça essa oração agora. Querido Pai, esse é um encontro providencial e através dos meios de comunicação que o Senhor mesmo tem permitido nesse tempo, podemos chegar aos lares das pessoas. Não como quem tem a última palavra, mas como servos do Senhor que dependem da iluminação do Espírito Santo de Deus, para receber os mistérios do reino de Deus, para discerni-los, para observar e para ensinar. Senhor, eu peço um novo tempo da escola bíblica em nossa geração. Eu peço ao Senhor um novo tempo de transmissão dos conteúdos da palavra de Deus. Um novo tempo de mestres, de vidas simples, que recebem uma graça divina para ensinar o que diz a Tua palavra. Torna, Senhor, esta ferramenta um instrumento abençoado de Deus e que os nossos ouvintes, os nossos alunos, sejam edificados todas as vezes que tiverem acesso a esse conteúdo. Nós consagramos essa nova jornada na presença do Senhor, no santo nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.